Olá, pessoal. Esse é o Fishcast, apaixonados por psicultura. Eu sou a Bárbara Lima. Eu sou Lucas Pfeiffer. E eu sou a Paula Jolie. Aqui você vai conhecer a história de profissionais da zootecnia que escolheram se dedicar especificamente à piscicultura. Sejam todos bem-vindos e um ótimo episódio. No episódio de hoje, vamos conversar com a zootecnista Mariana Collado. Mari, seja muito bem-vinda. A gente fica feliz de ter você com a gente nesse bate-papo de hoje. Obrigada por aceitar o nosso convite. E para começar a nossa conversa, a pergunta é: o que a piscicultura significa para você? Oi, Paula. Oi, Bárbara. Oi, Lucas. Prazer, muito obrigada pelo convite. Fiquei honrada em receber esse convite para estar participando desse videocast com vocês. E a piscicultura, para mim, é inovação. A piscicultura, para mim, hoje, além de ser a minha vida, o que eu escolhi, né, para seguir como carreira após formada, dentre as inúmeras áreas que o zootecnista pode atuar, a piscicultura, para mim, é futuro. Eu vejo muito além, questão de produção de carne, sustentabilidade. A piscicultura, para mim, é o futuro. Mari, a sua paixão pela piscicultura, ela começou na graduação ou depois que você já estava formada? Onde que a piscicultura entrou na sua vida? A piscicultura ela entrou na reta final da minha graduação, né? Quando eu entrei na zootecnia, a princípio, diretamente não era piscicultura, que eu não entrei pensando em piscicultura, né? Eu passei por estágios em outras áreas, e aí, conforme eu fui amadurecendo, né, nessa questão profissional, a gente foi vendo as realidades do mercado de trabalho e tudo mais, que daí eu amadureci essa ideia e comecei a tentar e começar a estudar e buscar, junto com a matéria de piscicultura que a gente tem na faculdade, entender mais sobre a piscicultura. Busquei estágios durante a faculdade e aí eu me apaixonei. E aí foi amor à primeira vista mesmo, porque daí foi no último ano da faculdade e aí eu já engatei o estágio obrigatório, já engatei contratação logo após formada, mas foi bem na retinha final mesmo da faculdade. E nesse período que você estava finalizando a tua graduação, tiveram pessoas que te inspiraram, te incentivaram a gostar, ou foi o teu interesse em fazer o estágio ali na faculdade que te levou para seguir esse caminho? Não, com certeza. Tiveram alguns colegas de faculdade que me alertavam, assim, que já estavam na área de piscicultura e mostravam: Mário, ó, vamos para a piscicultura, é um mercado que temos profissionais, mas é um mercado que tem menos profissionais qualificados, né, bons profissionais, não igual, né, bovino de corte, que tem inúmeras pessoas se formam e vai trabalhar com bovino de corte, Sim. avicultura. Então, assim, eu tive, além da parte familiar, também um pouco a questão de colegas na faculdade e professores também, que deram um total apoio para eu começar no mercado de trabalho. E como que foi essa questão familiar? Como que não sei se você já tem algum produtor na tua família, se foi o incentivo sem ter alguém na área? Conta um pouquinho pra gente. Meus pais, eles são produtores rurais, né? Meu pai é agricultor, então eu cresci assim, indo final de semana pro sítio, tendo esse contato com o animal. Não são produtores, né? Não são ligados à produção animal, né? É mais agricultura mesmo, mas é a paixão também pela pescaria, né? A pescaria do final de semana acabou influenciando um pouco também, mas de produção animal não, mas assim, na vida no campo era algo que eu gostava bastante, assim, por influência familiar mesmo. Você trouxe anteriormente também o contexto da disciplina de piscicultura na faculdade. Você pode contar um pouquinho para a gente, já que esse projeto que estamos fazendo, ele é justamente para essa disciplina também? Como é que foi para você essa disciplina? Foi algo, assim, diferente, porque eu não tinha muita noção, né, da piscicultura em si, da parte produtiva, e foi uma matéria muito bacana, porque ela direcionava muito para o prático mesmo, não era aquelas aulas teóricas que a gente, às vezes, tem algumas, né, que você fica só ali no slide, copia, não, era algo que o professor levava para a gente, coisas práticas, a gente não seguia uma metodologia de livros, assim, era
vamos fazer o planejamento de uma piscicultura. Vamos fazer o escalonamento de produção, né, para a gente ter peixe o ano todo. Então, era algo mais prático, né? É uma matéria breve, né? É uma matéria semestral, que é uma carga horária pequena, né? Dentre as inúmeras que a gente tem. Mas foi uma matéria muito, muito gostosa de fazer, bem dinâmica, né? Bem prática. Então, ali foi algo que já começou a despertar em você esse interesse. É porque daí a piscicultura na UEM, né? Era no 4º ano. Então, daí foi quando... são 5 anos, né? Então, no 4º ano, eu fiz a matéria, daí algumas pessoas... fui conversando com algumas pessoas, com os professores, né, da área, e aí que surgiu mesmo o interesse. O teu estágio final, então, também foi com piscicultura? Fui com piscicultura. Eu fui para na época, uma grande empresa de reprodução. E como foi para você ir? É que você parece ser muito nova. Como que foi ir nova para essa área? Da minha turma, eu era uma das mais velhas. Eu entrei na zootecnia já com 21 anos. Então, assim, enquanto o pessoal entrando, né, normal com 17 anos, alguns com 18, eu já entrei com 21. E aí, quando eu saí para estágio mesmo, eu estava com 25, né, de 25 para 26. Só que eu nunca tinha morado fora, eu morava com os meus pais. Eu fiz a graduação morando com os meus pais, né? Então, fazer esse estágio foi o pontapé inicial para foi um desafio para você também. Independência, né? Mas assim, foi desafiador, mas foi muito bacana. Me conta um pouco mais pra gente dessa tua experiência nesse estágio final, onde é que foi, né? Foi numa empresa em Nova Esperança, né? Na época, Aquaporto. Hoje ela se uniu a outras empresas, né? Tem uma grande empresa hoje na questão de produção. E aí, uma filial era aqui em Nova Esperança, próximo aqui, né? Em Nova Esperança. E foi muito bom. É uma empresa muito influente na área, com ótimos profissionais. E aí eu tive todo o apoio, mesmo entrando, fazendo estágio com algo que eu não tinha visto na prática ainda, né? Eu nunca tinha visto a reprodução de perto, nunca tinha coletado ovos da tilápia, então foi algo que foi bem difícil, por sair da casa dos pais também, morar sozinha, lavar roupa, fazer comida, mas eu tive bastante apoio, assim, bastante segurança. Seu estágio durou 6 meses, 4 meses? 3 meses. 3 meses? 3 meses. Foi breve, foi rapidinho. E ali você já foi fazendo outros contatos? Sim, fazendo essa questão da networking que o pessoal comenta hoje? Sim, ali já. Tanto com o pessoal da empresa e aí muito sim com os professores da área, né? Para daí sair do estágio, me formar e já entrar para o mercado de trabalho. E aí foi o que eu consegui. Eu já terminei o estágio, não tinha nem colado grau ainda, né? Porque minha colação de grau foi no final de fevereiro. Em janeiro em dezembro eu tinha terminado o estágio obrigatório, em janeiro eu já estava empregada, não nessa empresa, mas numa outra empresa. Conselho, assim, de quem se formou e saiu de casa, né? Saí de casa, mas eu morei perto da casa dos meus pais, eu não fui para outro estado, nada, era bem, bem próximo. A gente tem que agarrar as oportunidades, né? Vai surgir uma oportunidade lá para cima, eu vou lá para Tocantins. Vai, aprende, pega uma experiência, vai ser difícil? Com certeza. Sim. Muito difícil um primeiro emprego que você vai... Não, você vai conquistando as suas... Você vai conquistando méritos de acordo com o que você plantou, né? Com o que você lutou para conseguir. Então, assim, vai ser difícil? Vai. Conselho, aceita a oportunidade que tiver. Lógico, dentro das suas possibilidades. Não posso isso, ok, né? Dentro das suas condições. Mas, assim, abraçar a oportunidade que aparecer. Porque quando você está no mercado de trabalho, você principalmente demonstra interesse. Às vezes, onde você está não é o ideal. Não quero isso para minha vida. Ok, mas fica ali, 2, 3 anos, pega experiência, porque daí quem já está no mercado de trabalho já é visto melhor pelas outras empresas. Uhum. A questão da experiência, né, que também grandes empresas pedem, então eu acho que o caminho é esse mesmo, a gente se jogar nas oportunidades que aparecem. Sim, com certeza. Eu acredito que, mesmo que você veja depois que não era aquilo, né, você tá no lugar e depois você vê que, não é isso que eu quero para minha vida, mas você foi lá e foi uma experiência e você não vai perder isso, né, isso vai ficar, né, mas que legal. Então, desde a sua graduação, assim, você sempre teve essa influência da piscicultura, né? Desde lá,
você tem trabalhado apenas com piscicultura, né? Sim. A No mercado de trabalho, sim. Eu fiz estágios com codornas, né, na época, questão de anatomia, mas, assim, atuando no mercado de trabalho desde formada em piscicultura. Legal, legal. Mari, conta um pouquinho pra gente a gente gosta de saber, assim, é algo que a gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui no videocast. Conta pra gente uma grande conquista que você já teve dentro da piscicultura e também uma frustração, assim, um momento difícil que você teve que passar ali dentro, que te fez crescer, né? Conta pra gente um pouquinho. Sim, conquistas, quando a gente fala em conquista, a gente já pensa logo no material, né? Você fala que vou ganhar meu dinheiro, vou comprar. Minha maior conquista foi quando eu comprei o meu carro. Consegui comprar o meu carro. Para quem tá na graduação, pega ônibus, anda a pé, pega circular, vive de carona às vezes, né? Você depende da carona. Da minha época, pelo menos, eu não tinha o carro quando eu fiz faculdade, né? Então, eu andava de ônibus, andava de carona, ou dependia do meu pai levar, meu pai buscar. Então, assim, quando eu falo em conquista material, foi quando eu consegui ir lá e comprar o meu primeiro carro, né? Que foi do meu trabalho, né? Não deixa de ser mérito quem ganha um carro, de maneira alguma, mas, assim, eu fui, trabalhei, comprei o meu carro. É um gostinho diferente, né? Com certeza, com certeza. E a outra conquista que é muito bacana é você ter a sua independência. Não só a independência financeira, né? Mas, assim, você escolher ter suas escolhas, lógico, tendo apoio, né? Sempre da família e tudo mais, mas, assim, você ter a sua independência, você falar, poxa, agora eu tô seguindo o meu caminho, as minhas escolhas, né? Não vou mais fazer isso porque meu pai quer ou aquilo porque minha mãe manda. Não, lógico, sempre respeitando, minha família é minha base, não sofro por estar longe deles, mas decidi focar na minha área profissional agora no momento, e é uma escolha que eu tive que fazer. Então, assim, ter essa independência é algo que me motiva bastante, sabe? Me motivou a sempre continuar firme, apesar de todos os obstáculos e desafios. E uma frustração, a minha maior frustração é estar longe da minha família. Não é tão longe, a gente está a 200 nem 200 quilômetros de distância, mas para mim é uma frustração eu estar longe da minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha pequena, de não estar acompanhando os passos dela, né? Essa é a minha maior frustração, assim. E dentro do mercado de trabalho, você já teve alguma situação que gerou esse sentimento de frustração nesse período? Como que você superou isso? Ou é algo que não, digamos assim, foi uma situação que não tinha como resolver, simplesmente assumir, olha, foi uma frustração, aconteceu, não teve jeito. Não sei se você já passou por isso no mercado de trabalho. Assim, de questão de frustração, não. Mas, assim, por ser mulher num trabalho que, digamos, masculino, né? Lá na área rural, comandando uma equipe de produção, né? Hoje é visto, antes, né? Era mais visto, agora está mudando bastante isso, a questão de homem e mulher em liderança na área rural, mas não nesse emprego atual que eu estou hoje, mas, assim, em outros empregos, de ter um pouco essa barreira, sabe? Às vezes o funcionário não entender muito bem o que você está querendo dizer, levando por outros lados, assim, não levando na amizade, né? Já passando um pouquinho dos limites, assim. Mas eu nunca tive nada que talvez eu pensasse, não, vou desistir, ou que me magoasse, que eu tivesse ficado triste, de maneira alguma. Mas eu sinto isso em questão da mulher no campo, sabe? Mudou muito. Existe muito respeito. Assim, do que eu percebi, eu tô há 5 anos, pro meu 5º ano, né, no mercado de trabalho após a faculdade, eu percebi essa evolução, pelo menos comigo, assim, né, dessa questão de respeito no trabalho no campo. E como que você lidava toda vez que você se deparava com uma situação de que alguém, independente se você, por você ser mais nova que um produtor, por exemplo, ou por ser mulher, que ele não aceitava o que você falava, mesmo sendo técnica? Fazendo. Eu trabalhei numa empresa que prestava assistência técnica, né? E aí você pede para o produtor, vamos fazer isso para o seu manejo, vamos fazer isso, né? Você
tem uma experiência, a gente sabe a parte técnica, só que assim, é um produtor que faz isso há 30, 40 anos, né? Uhum. Então ele fala, poxa, eu sempre fiz isso, por que eu vou mudar? Vamos fazer? Vamos, eu vou fazer junto com você. E aí eles duvidavam, falavam, não, vamos jogar tarrafa. Não, você não sabe jogar tarrafa. Eu aprendi a jogar tarrafa. Para daí eu fazer como produtor. E aí quando eu comecei a fazer com eles, aí eles falavam, poxa, parabéns, tá certo. Aí tinha os que aceitavam as sugestões e tinha os que mesmo assim ficavam resistentes e não mudavam de ideia. Mas eu sempre tive isso, assim, de pegar e fazer. Primeiro eu tenho que, para pedir para o funcionário fazer algo, né, hoje a empresa que eu tô, eu pedi para o funcionário fazer algo, eu tenho que no mínimo saber como que faz, né, às vezes já ter tentado fazer, para a gente entender as dificuldades dele também, entendeu? Então, assim, o fazer é a melhor escolha. É verdade, porque Entender. É bem isso, entender como as coisas funcionam para a gente também explicar o motivo, o porquê ele que tem que ser daquele jeito, né? Uhum. É engraçado, né? Eu acho que quando a gente se depara numa situação assim, né? O produtor está fazendo lá as atividades, né? Tá na criação, e aí você chega para prestar uma assistência, e então ele tá ali fazendo 15 anos dessa forma e tá dando certo, né? Então a gente se esquece muitas vezes de colocar no lugar dessa pessoa e, poxa, eu também provavelmente agiria dessa forma, né? Pô, tô fazendo 15 anos o negócio dar certo, né? Então eu também chegaria a duvidar, assim, né? Mas eu acho que isso faz parte, né, do nosso, principalmente da nossa profissão. Tem muito cultural, né? Eles têm muito isso neles, o cultural. Varia das regiões do Paraná, da cultura deles, religião, tudo influencia muito. E aí precisa já um relacionamento de confiança, né? Então, às vezes, não é na primeira, não é na segunda visita, é lá, sei lá, na 11ª para mais. É isso mesmo, quando eu comecei na assistência técnica foi assim. Porque que você daí que eles dão uma credibilidade, né? E aí, muitas vezes, né, quando eu trabalhava com assistência técnica, tinha muito de você conciliar conflitos entre familiares. E, assim, eu vou separar da minha esposa. Eu falo, não, calma. Não faça isso. Tem que ser conselheira, psicóloga. Eu era tudo, eu era zootecnista, né, parte da assistência técnica, e a gente era padre, psicóloga, era tudo. Só que assim, é algo que você cria confiança. Quando eu comecei a prestar assistência técnica, tinha aquela resistência. Nossa, chega uma menina arrumadinha, de camisa, limpinha, o cabelo penteado. Isso daí não vai fazer nada, não. E aí foi 1, 2, 3 visitas. Quando eu saí dessa empresa, eu prestava assistência, a maioria, não, você não vai. Porque criava um vínculo, né? Já tinha eles tinham essa confiança, porque você criava essa confiança com eles, e aí você realmente entrava no vínculo familiar deles, assim, eles chamavam para tomar um café da tarde, e aí, meu Deus, se você recusasse, era uma desfeita, entendeu? Nossa, o queijo que eu fiz, eu tirei o leite da vaca hoje cedo, eu fiz o queijo para você, entendeu? Era uma desfeita se você não fosse, e para mim era um prazer participar disso, porque eu sou bem comunicativa, me interajo bem, então, para mim, eu adorava. Nessa época que você trabalhava com a extensão, você conseguia trabalhar exclusivamente com a piscicultura dentro das propriedades, ou você sempre acabava dando uma ajudinha aqui, um conselho ali, ou vinham te perguntar sobre alguma outra área? Eu era contratada para ser extensionista de piscicultura, né? A empresa, a Copacol, eu era extensionista da piscicultura. Lógico, tinha um carneirinho lá passando mal, eles perguntavam, o que será que eu faço? Pedi uma opinião, mas assim, nunca dar assistência técnica em relação a isso, era exclusivo da piscicultura mesmo. Entendi. É porque eles sempre acabam, né? Já que já tem um profissional ali, muitas vezes acontece, né? E aí manda no WhatsApp, meu vizinho quer produzir peixe, tem um tanque assim, o que ele faz? Aí você dava uma assistência técnica de graça pelo telefone, superficial. Nesses casos, você não conseguia angariar novos cooperados? Porque, por exemplo, se a gente trabalha numa situação como essa, como consultor, você acaba, pelo boca a boca, ganhando mais produtores. Mas nesse caso que você estava vinculado a uma cooperativa ali. Eu não tinha esse poder de trazer cooperados novos para a empresa, né, para a cooperativa. Isso era mais parte da diretoria mesmo. Se tivesse alguém que queria entrar para
para a Copacol, para a empresa, daí era outro caminho, daí não era fora da minha alçada, era outro caminho. Tinha que fazer solicitação, a diretoria tinha que aprovar, é algo bem, bem burocrático. Deixa eu te perguntar, na época que você estava saindo para estágio ou procurando, ou até recém-formada já, como que você via a oportunidade para estagiários naquela época? E se você tem como falar um pouquinho para a gente como estão as coisas hoje para quem quer ingressar com a psicultura, sair para estágio, se a gente consegue ficar aqui pelo Paraná, se que o Paraná a gente sabe que é o maior produtor, mas também se a gente tem outros caminhos fora do Paraná. Uma coisa, desculpa só, uma coisa que a gente percebeu nesses episódios, que praticamente todos falaram assim a certo ponto, é que tem muita coisa e falta muita gente, né? Isso é uma coisa que a gente percebeu. Falta mesmo. Na minha época do estágio, então, assim, eu consegui de maneira fácil o meu estágio, não teve concorrência, nada disso, porque eu tive um apoio do meu professor, né? O meu professor que indicou na empresa, ele tinha contato com a empresa, então ele que fez esse intermédio. Por isso que é bacana esses networks, né? Você ter contato com profissionais da área que você deseja, seja ela psicultura ou qualquer outra área. Hoje, o mercado de trabalho está abraçando todos os profissionais que querem entrar para a psicultura. Todos os profissionais. Hoje, eu estou numa outra empresa, né? Saí da Copacol. Até quando a gente teve aquela conversa, né, Paulo? Eu estava entrando recentemente na Copacol. E aí agora também, recentemente, eu estou no grupo GT Food, que está iniciando um projeto bem grande com psicultura. E aí, o que eu vejo não só daqui, né, mas fora do Paraná, que falta profissional. Falta profissional, e não profissional com 10, 15 anos de experiência, é profissional que quer aprender. Porque, assim, hoje uma empresa, ele às vezes prefere alguém novo, com vontade de trabalhar, que queira aprender da maneira que a empresa quer trabalhar. Entendeu? Não pessoas com vícios, não pessoas que, não, eu já trabalhei assim, eu vou continuar trabalhando assim. Não. Pessoas que a empresa vai conseguir estruturar ela da maneira que a empresa trabalha, de acordo com a missão da empresa, de acordo com os princípios da empresa. Então, assim, por exemplo, na psicultura que eu trabalho, a gente precisa de estagiário. Vai ser uma estrutura grande. E, assim, não só Paraná, para fora, tem muita oportunidade também. Que, às vezes, tem mais, por ser regiões afastadas, menos pessoas, às vezes, querem ir, né? Então, às vezes, é um salário um pouco maior. Vou lá para o Tocantins. Ok, mas, às vezes, é um salário maior, mas porque limita um pouco a questão de distância, acesso à cidade e tudo mais. Mas o mercado de trabalho, oportunidades de estágio também, eu vejo que o profissional que quer trabalhar, não quer um emprego, porque hoje tem muitas pessoas que eles querem um emprego, não quer trabalho. Entendeu? A pessoa tem que querer trabalho, não vai ser fácil, vai suar, vai fazer hora extra, vai começar às 5 da manhã, vai chegar em casa às 7 da noite, entendeu? Por quê? Para você fazer o negócio acontecer, para daqui 3, 4, 5 anos você falar, eu participei da construção daquilo. Isso eu acho que é o mais motivador e o que me motiva mais na minha carreira profissional, principalmente. Né? E esses são aprendizados, né? É o que a gente conversou lá no começo, se a pessoa aceitar o desafio, também por talvez questões de que está precisando de um emprego ou precisa trabalhar, mas mesmo assim, ir ali com a força, com a coragem, aceitar e ver que daqui a um tempo não era aquilo, mas fazer bem feito aquilo que se propôs a fazer, né? Porque também aquilo depende de outras pessoas e outras pessoas vão depender de você. Com certeza. E, assim, muitas vezes o salário não é o principal. Eu falo isso porque, assim, é experiência, né? Eu conheço pessoas que têm salários muito maiores que o meu e, assim, não são satisfeitos no mercado, não. Na área de trabalho deles, eles não são satisfeitos. Assim, não é, às vezes, um ambiente bacana ou não é o que queria trabalhar, tem muito isso, né? Não é o que queria fazer. E, assim, a felicidade não depende de salário. Óbvio, você precisa ser valorizado, você tem que receber de acordo com suas competências, com a sua experiência, com o que você entrega. Só que nunca... uma entrevista de emprego, pensando só em salário. Porque daí qualquer empresa, você só quer ganhar o salário, fazer a hora normal e boa. A gente tem que mostrar um diferencial. Lógico, lutar pelos nossos direitos, né? Nós, zootecnistas, a gente precisa
desse apoio, né? A gente é um pouco... Falta uma perna, né, em relação a isso, mas a gente precisa... os estudantes e os zootecnistas já formados se unirem e conquistar salários dignos, né? Não aceitar, né, qualquer salário por trabalhar. Você tem alguma opinião sobre isso? O que pode estar faltando para que as pessoas despertem essa paixão pela piscicultura? Informação. A informação lá no início da faculdade, que é o primeiro ponto, né? Só que assim, não adianta a gente ter muitas informações e a gente não querer receber as informações. Depende muito disso também, né? Quer dizer, as pessoas ficam só na desculpa. Ah, não, ninguém me motiva. Não, pensa o que você quer, busca, pesquisa. Hoje a gente tem aí internet, você pesquisa o que você quiser, você não precisa mais de uma biblioteca, pegar livro para estudar piscicultura. Hoje você faz um cursinho de piscicultura aí em 3 horas no Google, pesquisando sobre tudo. Mas sim, a informação lá na faculdade, palestras, dias de campo. Eu gostava muito de dias de campo na faculdade, assim, era o que a gente via realmente na prática, né? E escutar, onde a gente fazia o dia de campo, a gente escutava pessoas que trabalhavam na área, né? Os produtores, os funcionários, isso que era mais bacana. Mas o principal é a informação. Por causa disso que você está comentando, que os outros profissionais comentaram, é que a gente está lançando esse projeto do videocast com profissionais que estão na área, que podem mostrar seu ponto de vista, sua experiência, e que possa servir de incentivo mesmo. Né? Então, ao invés de... A gente está até facilitando, ao invés da pessoa ir atrás da informação, a gente já está trazendo para eles... E, acima de tudo, profissionais que são zootecnistas, assim como a gente será, né? A gente quis trazer colegas da nossa classe de zootecnia para que isso ficasse mais forte entre a gente, assim, né? É mais nítido, né, para o zootecnista, porque o zootecnista que tem lá, de fato, a nutrição animal, né? Eu sei que outros cursos também tem, mas, assim, é a nossa qualificação, é a nossa a nutrição animal, o melhoramento genético, que é super importante, principalmente na tilápia, né, na piscicultura. Eu falo tilápia porque é o que eu trabalho, mas na piscicultura em geral, em outras áreas também. Bem-estar, que é muito falado, né, subiu, assim, consideravelmente o assunto bem-estar na produção animal. Então, nós somos os melhores profissionais para debater sobre o assunto, levar informação para o pessoal e, né, em vídeos, em Instagram, fotos, publicações, nós somos os mais qualificados mesmo. Quem pode argumentar com, né, como se diz, com solidez, né, com realmente algo mais concreto. Dessas empresas que você passou, das conversas com profissionais, Mari, que áreas você vê hoje dentro da piscicultura que são oportunidades para quem vai sair para o mercado de trabalho, né, para o zootecnista que está prestes a se formar ou alguém que queira mudar de ramo? Uhum. Bom, a parte de produção de alevinos, né, você fazer a reprodução e você produzir os alevinos. Isso é tanto para alguém que queira fazer a sua produção particular, né, não ser um funcionário, você abrir a sua empresa, você fazer a sua produção. É algo para mim que é o primeiro, porque eu senti na pele nesses anos a falta de juvenil, a falta de peixe, né, dos alevinos, do juvenil, em determinadas épocas do ano. E aí quem tem, o preço é lá em cima. Então, quem produz não perde venda, não fica sem vender. Vai ter épocas que tem mais concorrência, mas quem faz uma produção bem bacana, escalonada, faz estocagem, consegue ter peixe todo ano, o ano todo, né, durante todo o ano, consegue uma remuneração boa. Para a questão de empresa, hoje, melhoramento genético é um grande diferencial. Então, você fazer um mestrado, fazer um doutorado em melhoramento genético, e você levar isso para a empresa que você quer trabalhar, é o caminho. É o caminho para a gente conseguir uma produção de qualidade, de quantidade, né, para a gente produzir mais quilos por hectare, por alqueire, pensando em sustentabilidade, né, para a gente melhorar, aumentar a produção realmente. É o caminho, melhoramento genético, você levar para a empresa. Legal, a gente vê que tem muita coisa e é impressionante como todo mundo fala do melhoramento genético. Acho que na atualidade, assim, é indispensável, né?
Vamos para o nosso desafio? O que vocês acham? Paula, quer fazer? Bárbara, senão eu vou lançar. Pode lançar. Vai, Vamos Lucas. ver. Tô nervosa. Mari, a gente queria saber se fosse para você contratar um recém-formado, né? Para estar trabalhando junto contigo. Quais seriam os critérios que você ia avaliar nessa pessoa? O que você iria gostar de ver nessa pessoa? Primeiro eu ia gostar muito de escutar a história dela, né? Entender de onde ela veio, o porquê ela quer trabalhar, não simplesmente, eu preciso de um emprego, não, saber a essência mesmo, de onde ela veio, o porquê que ela quer trabalhar, quais são as pretensões dela de futuro, principalmente. Ela saber o que ela quer. Você pode não ter certeza, às vezes, de onde você quer estar e tudo mais, mas você ter metas de vida, né? Um profissional, uma pessoa que sabe para onde quer ir, tem tudo para ser um bom profissional, porque ela não vai ficar indo para qualquer lado. Só numa conversa, uma entrevista assim, um recém-formado, né? Então ele não tem experiência, mas é bacana olhar o currículo, ver o que ele fez durante a faculdade, porque durante a faculdade a gente sabe, é corrido, é puxado, mas tem oportunidade para a gente fazer coisas entre as aulas, férias, durante experimentos na fazenda da faculdade e tudo mais. Ver o que ela buscou de diferencial durante a faculdade também é um grande diferencial para eu contratar uma pessoa para a empresa. Legal. Eu gostei muito do que você falou antes, aquela questão da pessoa ser mais mente aberta, assim, né? A pessoa se deixar se moldada pelo onde ela está inserida, né? Eu acho que isso é bastante interessante, né? Algo que eu não tinha pensado muito, mas ficou bem... Algo que marcou assim que você falou, que eu falei, poxa, é realmente interessante isso. Mas legal, Mário, obrigado. Isso é bem visível em várias empresas, né? A gente consegue perceber isso nas empresas que a gente tem, empresas parceiras. Às vezes o profissional que tem lá 15 anos não é o ideal. Eles têm o histórico, ele veio de tal empresa, eu não concordo com a política daquela empresa. Então, tem muito isso. Então, Mari, para finalizar a nossa conversa aqui, primeiramente queria te agradecer por você ter aceitado esse convite, ter topado esse desafio com a gente do nosso videocast. E eu queria te perguntar se você tem uma mensagem final para deixar para quem está assistindo a gente em relação à área do pessoal que está se formando, um conselho, uma motivação. Sim. Bom, primeiro, agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade. Se nesse bate-papo e nas pessoas que assistirem esse vídeo eu conseguir atingir uma pessoa, eu já vou ficar muito satisfeita. Para quem está aí saindo, né, da faculdade, da zootecnia e ainda tem dúvida de qual área seguir, eu sigo o conselho de que siga, por exemplo, fez estágio em alguma coisa, tenta. Se não der certo, você vai ter outras oportunidades, mas não tenha medo de arriscar. Agora é a hora de vocês arriscarem, recém-formados, né? Quando fazem o estágio, é a hora, digamos, de vocês errarem. Depois que vocês tiverem aí 5, 6 anos de formado, aí você já não tem essa margem para erro, né? Um grande erro pode custar a sua reputação no ambiente de trabalho, porque não só a piscicultura, cada núcleo de produção, eles têm um círculo bem fechado, né? Então, assim, algo pode atrapalhar. Então, assim, aproveitar ao máximo as oportunidades que aparecem, não recusar o emprego por conta de uma dificuldade. Poxa, mas eu tenho que andar 20 quilômetros para ir para o meu emprego. Vai! Futuramente você vai conseguir comprar o seu carro ou você vai dividir carona com alguém, as coisas vão acontecendo. Para quem aceita esses desafios e para quem quer um diferencial, as coisas acontecem, as coisas vêm, e aí tudo que vocês, por experiência própria, né, o que vocês vão plantando, não só durante a faculdade, mas após recém-formados, a colheita vem depois, tá? Ela pode custar um pouquinho, ela pode demorar um pouquinho, ela pode ser sofrida, mas ela vem. O bom profissional, principalmente para quem tem força de vontade, o mercado de trabalho está aí, não só para a piscicultura, mas puxando a sardinha para a piscicultura. É uma área de trabalho, assim, encantadora, que quem entra realmente é apaixonado por piscicultura, pela produção de peixe, pela sustentabilidade, por tudo o que a piscicultura gera. Então, você pensar o que você produz de quilos de
de carne em um alqueire, poxa, como teria que ser a minha produção de bovino de corte naquele mesmo alqueire para eu conseguir, no ano, aquela mesma tonelada de produção, sabe? Então, é algo que eu vejo a piscicultura como a produção do futuro. Cada vez mais as pessoas estão buscando alimentos saudáveis. O filé de tilápia, ele aumentou muito a procura. É um preço mais alto? É um preço mais alto. Mas a gente vê isso no consumo, nas prospecções que a gente vê, né, de consumo aí, tanto Paraná quanto Brasil, que só tem a aumentar. Então, é um mercado de trabalho, é uma área encantadora, maravilhosa de trabalhar e está aberta para muito profissional. Profissional que tem vontade, que tem força de vontade, principalmente, e vontade de trabalhar. Tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso, com certeza. Ai, que legal. Mari, muito obrigada, né, por todo o seu tempo disponível, obrigada por compartilhar daquilo que você viveu, daquilo que você percebeu ao longo desses anos e principalmente dessa mensagem. É isso aí, pessoal. O Fishcast fica por aqui. Agradecemos a quem tem nos acompanhado até o episódio de hoje. E fique ligado que o próximo episódio é o último e é o episódio bônus, então não perca. Até mais!